tudo bem? Iniciaremos uma jornada para falar sobre a sua postura. Em tempos de home office, temos grandes desafios. Alguns benefícios por estar em casa, a praticidade, mas também desafios de como organizar o ambiente de trabalho ao nosso favor. E ouvindo de vocês as queixas, resolvemos então mostrar a vocês como cuidar de cabeça, ombro e pescoço. Aquela dorzinha que ao término do trabalho existe. Também mãos, punhos e braços, muita digitação, sem esquecer da nossa coluna, a nossa postura, como manter ela alinhada. E por fim, as pernas, o desconforto em nossas pernas. Então, a partir desse momento, aproveite esse vídeo e cuide da sua postura. Eu sou Maria Isabela, fisioterapeuta, especialista em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Nós estamos iniciando uma jornada de ergonomia e esse é o vídeo 1, onde nós vamos falar em específico da cabeça, do pescoço e dos ombros. Teremos 4 vídeos, não perca nenhum deles. Você sabia que a cabeça de um adulto médio pesa em média 6 quilos? Isso mesmo, e quem segura o peso dessa cabeça, obviamente, é o pescoço e todas as estruturas que estão nele. Porém, quanto mais a gente inclina a nossa cabeça para frente, esse peso ele se multiplica, podendo chegar até em média 27 a 30 quilos, dependendo da angulação. Imagine você passar um dia de trabalho, metade dele com a cabeça inclinada para baixo. Você vai ter uma sobrecarga nessa musculatura e nesses tecidos muito grande. Então, vamos pensar qual seria o ideal dentro de uma jornada de trabalho para que você não tenha essa sobrecarga e previna possíveis lesões? Outra posição muito comum de se ver, talvez até mais do que a cabeça inclinada, principalmente quando a gente fala numa postura de home office em computador, né, é essa cabeça inclinada para frente. Olhem só na imagem aonde fica a maior parte da descarga do peso, ou quais tecidos, né, que vão estar influenciando e se prejudicando nesse sentido. Você termina um dia de trabalho e se sente assim? Com a coluna parecendo que está ardendo, latejando, está desconfortável? Ou pior, inicia uma jornada de trabalho e as costas já começam a arder, já começam a incomodar. Tem dificuldade de relaxar essa região? Então aqui você vai aprender algumas dicas para que você melhore o seu posicionamento e tenha menos dor ao final de um dia de trabalho. É possível corrigir a postura apenas sabendo como se posicionar corretamente? Em parte sim, você precisa saber como se posicionar corretamente para corrigir o que está errado. Porém, não somente isso vai fazer a diferença para que você consiga melhorar a sua postura. Em primeiro ponto, você precisa ter consciência, sabendo qual é o certo e qual é o errado e tendo o hábito de se corrigir. Isso talvez seja a parte mais difícil. Talvez se fosse tão fácil, a maioria das pessoas já teria fazendo, né? Alguns aspectos, eles estão influenciados quando a gente fala dessa região da cabeça, dos ombros e do pescoço, para que você tenha uma melhor qualidade de trabalho. Não somente a consciência, e sim os ajustes externos que vão influenciar na sua postura também. Um deles, ou o primeiro deles, é a iluminação. Quando a gente está numa empresa, tem um ambiente de trabalho específico para o nosso trabalho, para a nossa função, acaba sendo mais fácil. Você não precisa pensar se a iluminação está certa, está errada, está muito boa ou não está tão boa, né? A empresa já fez isso para você. Só que você está em casa, você precisa pensar nisso, porque a tua casa não está preparada necessariamente para receber o teu trabalho. E nessa época em que a gente está vivendo, de pandemia, de home office, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente tem que pensar nesse sentido. Então sempre pensa o seguinte: quando você está no teu ambiente de trabalho, que você adaptou para fazer o teu trabalho, você tem que ter uma iluminação boa, não necessariamente uma iluminação muito direta, para que não gere reflexo nem na tela do computador e nem em outros itens que estejam ao seu redor, como por exemplo uma mesa com tampo de vidro. É muito comum ter em casa isso hoje em dia, então a iluminação vai bater no vidro e vai fazer reflexo no olho. Então esses ajustes pequenos têm que ser feitos. Então ajuste a tela do seu computador com um brilho adequado que não sobrecarregue muito a sua visão e que também tem essa questão do reflexo. Olhe ao seu redor quais itens que podem estar gerando um reflexo que você nem tinha percebido. Outra coisa da iluminação, que é o segundo item, é que
A iluminação natural, ela deve ser priorizada. Sempre que você tiver a possibilidade de ter uma janela aberta, não necessariamente aberta em si, mas a cortina aberta, sem muito sol entrando diretamente também, isso é importante lembrar, priorize isso. A janela ela tem que estar, ou deveria estar, na lateral do seu ambiente de trabalho, pois se ela estiver na frente ou atrás, ela pode gerar esses reflexos e ofuscar e sobrecarregar os olhos. E os olhos a gente fala de músculos, né? Quem mexe os nossos olhos são os músculos também. Então, ao longo de um dia de trabalho, se você tiver que forçar a sua visão com uma iluminação baixa, ou ficar controlando de uma iluminação alta, ou excessiva, ou com reflexo, você vai terminar o dia de trabalho e vai ter dor de cabeça, vai ter sobrecarga nessa região. Então, preste atenção na iluminação que está ao seu redor. As alterações visuais, já entrando nesse âmbito dos olhos, também é importante. Tem pessoas que usam óculos, tem pessoas que não usam. As que não usam, às vezes precisam usar. Então é muito importante você ficar ligado que se no final de um dia de trabalho a tua iluminação tá legal e você tá muito tempo no computador, às vezes você precisa de alguma coisa que relaxe essa musculatura. Seja fechar os olhos e descansar, né? Ou seja a busca de um profissional que esteja habilitado para isso. Então ir a um oftalmologista para saber se você tem a necessidade de utilizar óculos ou não. Os barulhos, em nossas casas a gente trabalha e não tem às vezes noção de quanto esses barulhos interferem. Quando o barulho acaba que a gente relaxa e vê como ele estava atrapalhando. Então é muito importante vocês perceberem que quando a gente está em casa trabalhando, esses barulhos eles podem atrapalhar muito mais. Às vezes tem os vizinhos que também estão em home office ou estão fazendo mais barulho do que o normal ou que você nem sabia que tinha, né? A máquina de lavar, a TV, os filhos, os cachorros, enfim. Prestem atenção e comecem a eliminar esses barulhos extras dentro do que for possível para vocês. Então, uma TV ligada que não tem ninguém assistindo, desligue. Um rádio ligado que não está fazendo nenhuma função porque você precisa se concentrar no teu trabalho, desligue também. E cuide para que o fone de ouvido não seja algo para compensar esse barulho externo e transformar isso numa tensão ainda maior. Então o fone de ouvido ele tem que ser utilizado nos momentos que devem ser utilizados, por exemplo, numa reunião, numa videoconferência, enfim, e somente ali. Não utilize o fone de ouvido com músicas ou sons muito altos, né? A gente não tem medidores de decibéis para saber exatamente qual é o ideal nesse sentido com cada um de vocês. Porém, vocês têm que deixar o som o mais baixo possível, que o ambiente externo não atrapalhe e que vocês consigam manter uma concentração. Porém, cuidem para que vocês sempre tirem o fone quando não estiverem usando, para não forçar essa região, não gerar tensão nos músculos e também não agredir a audição de vocês. E a questão do fone tem muito a ver também com a anatomia. Tem pessoas que gostam daqueles fones externos e tem pessoas que gostam de fones internos. Cada um vai ter um ajuste, porém, duas regras básicas é que ele tem que ser leve. Primeiro, pense em um fone o mais leve possível quando você vai utilizar um fone externo, para não tensionar também e gerar mais um peso na sua cabeça. E o fone interno, existem os redondinhos, os mais anatômicos, com borrachinha, sem borrachinha, enfim. Cada um utiliza da forma que acha melhor, que fica mais confortável, que se adapta mais, porém sempre lembrando que o mínimo possível de tempo é o ideal. E os objetos de vocês que estejam sempre ao alcance. Então, para isso é importante que vocês estejam num ambiente organizado e que todos os objetos que vocês vão utilizar naquele dia de trabalho ou naquele momento esteja próximo, o mais próximo possível do corpo. Seja desde o teclado, do mouse, de um papel, de uma caneta, que vocês não precisem ficar movimentando muito os braços e nem girando muito o tronco, ou se levantar para pegar, enfim. Então utilizem isso num ambiente bem equilibrado para que não sobrecarregue também toda essa musculatura. Qual o ambiente de trabalho e qual é a postura que você se identifica mais? Todos vocês têm a possibilidade de ter uma postura adequada num ambiente perfeito, com os equipamentos bons para o seu trabalho? Com certeza não. Quando a gente está em casa, a gente adapta o que a gente tem. E muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não tem a possibilidade de ter um ambiente de trabalho nesse sentido. Sempre lembrando que a postura, ela nunca deve ser engessada. Então é inevitável que vocês vão se adaptar e é necessário, né? Estando em pé, estando sentado, é necessário que vocês se ajustem de uma maneira correta. Então todo posicionamento engessado por longo tempo, ele vai cansar e ele não vai ser benéfico.
Então não imagine que vocês vão conseguir ficar 8 horas de trabalho nessa posição, e nem é isso que a gente orienta. Então, não ficar assim, né, e buscar o máximo possível ficar assim, dentro das possibilidades de vocês. E agora, a prática que eu vou dar de dica primeiro, antes dos exercícios, em relação a essa região superior, primeiro, são 3 dicas básicas, tá? São bem simples de fazer, mas eu quero primeiro que você se perceba. Como que você tá agora? Tá com a mão no rosto? Tá com a cabeça para frente? Tá olhando no celular com a cabeça para baixo? Enfim, só se perceba. Tá tenso? Ok, agora eu vou pedir para que vocês se ajustem e que esse ajuste fique na memória de vocês para que vocês consigam realizar eles ao longo do dia de trabalho de vocês, sempre que vocês puderem. Então a primeira coisa, tragam o queixo um pouquinho para trás, de uma maneira sutil, que não seja muito extrema, mas que gere conforto nessa região. Então vocês vão trazer o queixo um pouquinho para trás, fazendo com que o pescoço fique um pouquinho mais alinhado, mais alongado, tá? Segundo ponto, relaxem essa região aqui, acima dos ombros. Só que tem pessoas que não conseguem e nem têm facilidade para isso. Então a dica é apoiar o cotovelo. Sempre que vocês tiverem a possibilidade de apoiar o cotovelo, vai ser mais fácil relaxar essa musculatura. Então, uma cadeira com apoio é o ideal, nem todos têm, então se vocês trabalham numa mesa certinho, apoia o antebraço na mesa, tá? Se vocês trabalham no sofá ou têm o hábito às vezes de estar no sofá ou intercalar nesse sentido ou na cama, apoia uma almofada de cada lado, um travesseiro ou uma bandejinha, alguma coisa que vocês consigam para relaxar ou deixar esse ombro ou os ombros o mais longe possível das orelhas. Essa é a dica 2. E a terceira é que vocês mantenham a tela do computador numa distância de um braço de vocês, mais ou menos, tá? E que a parte superior da tela fique na linha dos olhos. Então essa dica é de extrema importância. Então se vocês conseguirem ter, além de só um notebook, teclados e mouses extras, é ideal. Ou se vocês utilizarem o teclado do notebook por não ter um teclado individual, enfim, vocês deveriam ter uma tela individual. Então isso deveria ser itens individuais, tá? Então a tela ela tem que ficar mais distante e o teclado o mais próximo possível. Ok? Vamos para a prática de exercícios? E após as dicas da nossa físio Isa, agora nós vamos cuidar da cabeça, pescoço e ombros. Vamos passar alguns exercícios para agora você levantar e estar praticando conosco. Lembre-se da pausa que é importante realizar ao longo do seu dia. Vamos nessa, galera! Entrelaça os dedos e os braços subimos. Isso! Puxa o ar, solta o ar, respira, galera. Inspira, expira e vai deixando o seu corpo relaxar um pouquinho, vai deixando o seu corpo alongar. Ele agradece. Solta lá na lateral e vai movimentar os ombros para trás. Isso, movimentação dinâmica dos seus ombros, movimentando o seu corpo, gerando energia para ele. Beleza, segura a cabeça lateral com uma das suas mãos, alongando agora essa fibra muscular do seu pescoço, percebendo como está essa região tensa, dolorida. Então agora nós estaremos aliviando tudo isso. Segura, aí soltou e já vamos para o outro lado. Segura, lembre sempre de manter a postura durante os exercícios, manter a respiração e respeitar o limite do seu corpo. Aí, soltou e os ombros para frente agora, vai movimentando os seus ombros, soltura, isso, lá para frente, beleza, lá na frente, escolhe um braço e puxa ele à altura do seu peitoral, isso, vamos cuidar do nosso ombro que sofre muito ao longo do seu dia, né? Então segura e alonga ele, puxa um pouquinho mais, força um pouquinho mais, solto, o outro braço também iremos segurar, isso, vamos estar alongando, melhorando flexibilidade, fortalecendo, segura. Vai soltar agora e vai movimentar a cabeça lá no peitoral, lá nos ombros e lá atrás. Isso, vai e volta. Movimentação dinâmica. Beleza. Entrelaçou agora os seus dedos, entrelaça os seus dedos, apoia os polegares lá no queixo e vai empurrar lá para cima.
cima. Normalmente, nossa cabeça ela fica projetada para baixo, né, galera? No celular, teclado. Agora nós vamos compensar esse movimento olhando para cima. Segura, segura, segura. Aê, soltou. E agora vai olhar por cima dos seus ombros. Olha para um lado, olha lá para o outro lado. Vai movimentando para um lado e para o outro lado. Movimentação dinâmica, região cervical, pescoço. Aí, soltou. E agora vai elevar os seus ombros e vai relaxá-los. Em cima, subiu. Isso, entrelaça. Isso, vai soltar. Lá atrás, entrelaçar também. Abrir, forçar um pouquinho os seus ombros. Segura. Isso. E agora lá na frente, entrelaça os seus dedos. Joga o quadril para trás. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. E agora ativa todo o seu corpo. Força, força, força. Perceba até onde o seu corpo lhe permite chegar e alongue. Vem cá vencer, galera. Aê, subiu, vai soltar os braços, cruzando eles lá na frente. Cruza e afasta. Isso, cruzou e afastou. Cruzou, movimentou. Vai movimentando. Beleza, agora galera, um braço para cima e o outro para baixo. Isso, explora bem o movimento do seu corpo. Vai movimentando em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Isso. Aí, segurou, segurou, soltando. Isso, e agora olhou para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Isso, já estamos fazendo muito bem ao nosso corpo com essa pausa que nós estamos dando agora. E ainda mais com esses alongamentos. Aê, soltou, galera. Agora nós vamos flexionar nossos joelhos, vamos inclinar nosso tronco à frente e fazer a soltura dos braços, ombros e cabeça. Relaxa a cabeça, relaxa os seus ombros. Isso, deixa a tensão embora, deixa o estresse embora, deixa a circulação, aumentar o fluxo sanguíneo agora, principalmente na cabeça, melhorar a oxigenação em seu cérebro. E subiu e lá em cima solta o ar, dá aquela esticada novamente. Aí, vamos mais uma, galera, vai subir e soltar lá embaixo. Aí, e para fechar lá em cima, bem alto, segurou e dá aquela espreguiçada boa, vai soltando, vai espreguiçando. E é isso aí, galera, uma pequena pausa, alguns movimentos, o seu corpo certamente irá lhe agradecer. Valeu, galera! E agora, após todas essas dicas, chegou a hora de praticá-las. Não pratique apenas hoje, e sim todos os outros dias. É muito importante cuidar de você. Cuidando de você, você consegue cuidar do próximo. Então, diariamente, faça os exercícios, siga todas as orientações e você estará bem. Um home office traz vários benefícios, mas não se esqueça que você precisa praticar todas essas informações. Então, bora, galera! Valeu!